de Brasília distribui para o DF e em torno, em média, 35 mil toneladas de hortifruti por mês. Aqui, a gente consegue encontrar de tudo, mas na hora de escolher os alimentos, não é tão fácil assim. Por isso, convidamos um engenheiro agrônomo, que vai dar uma forcinha na hora de fazer a feira. Por causa da baixa umidade do ar, nesta época do ano, a produção de hortaliças aumenta e o preço cai. Mas escolher as verduras de folha exige alguns cuidados. A primeira coisa, a gente tem que olhar se elas estão bem fresquinhas, né? E para elas estarem fresquinhas, tem que estar bem verdinhas. Elas não podem ter folhas amareladas. Se tiver folhas amareladas, significa que elas já estão ficando velhas ou que já foram colhidas há um tempo atrás. Essas folhas aqui, elas servem para alguma coisa ou depois que a gente tira para fazer a couve-flor, joga no lixo? Geralmente, o consumidor não utiliza essa folha, joga ela fora. Mas ela pode ser consumida igualzinha se usa a couve-manteiga. Refogando, picando e bem fininho, comendo in natura. É igualzinho, idêntica à couve-manteiga. Na hora de comprar batata, cenoura ou beterraba, prefira as de tamanho médio. Você não pode pegar pequena nem grande, tá? Se você pegar uma pequenininha como essa, já não é um produto muito comercial. Comercial é exatamente desse tamanho. E maiores que essa que nós não estamos tendo aqui, piores ainda. Porque as grandes, elas têm menos nutriente, menos coloração, elas vão ser esbranquiçadas no seu interior, né, e com menos nutriente. Então você vai estar comendo uma massa sem ingerir nutriente, né? O ideal é essa aqui. O quiabo tem um monte de mito, né? Quebrar a pontinha funciona? Funciona com certeza. Se ele estiver quebrando facilmente a pontinha, significa que pode consumir, que ele não está muito fibroso. Está no ponto de ser consumido. Esse daqui que eu quebrei com facilidade, tá bom? Excelente, ele está verdinho, foi quebrado facilmente a pontinha, está ótimo para o consumo. Escolher mandioca pode não ser tão difícil. É só usar a mesma técnica do quiabo, quebrar a pontinha. Se estiver branca, pode comprar. Se ela não tiver pontinhos pretos aqui dentro, significa que é uma mandioca que foi colhida há pouco tempo, tá? Agora, você não tem uma segurança de saber se ela vai cozinhar ou não, porque vai depender da variedade e vai depender do tempo que essa mandioca foi plantada. E da sorte. É. Na hora de escolher o alho, é melhor comprar ele assim em recha ou daquele ali picadinho, fica mais fácil? Bom, na realidade, para a dona de casa, que vai utilizar imediatamente, aquele lá tá mais fácil, ela não vai ter que debulhar a cabeça e tal, né? Já tá pronto ali em dentes. Muitas vezes um restaurante que usa em grande quantidade, ele prefere comprar ali já naquela forma ali, porque ele vai usar imediatamente. Agora a dona de casa, que vai usar aos poucos, assim é melhor para conservar. Estando na cabeça, ele vai conservar mais. As frutas também têm seus segredinhos. O abacaxi, por exemplo, guarda alguns mitos. Se você puxar uma folhinha dessa aqui da coroa e ela soltar com facilidade, é que o abacaxi tá bom para consumo, é verdade? Não, isso não tem muito a ver, não. Porque, na realidade, se você pegar um abacaxi que está mais maduro, a facilidade de puxar, como um abacaxi desse que está começando a amadurecer, é a mesma. Então, não leve isso em consideração, que não vai te dar nenhuma vantagem. Então, como que eu faço para escolher um bom abacaxi? O abacaxi, geralmente os abacaxis são vendidos por peça, né? Como ele é vendido por peça, quanto maior o abacaxi, mais vantagem você vai ter em termos de quantidade de produto que você vai ter. Geralmente os abacaxis são utilizados para quê? Para consumir in natura ou fazer sucos, né? Então quanto maior o abacaxi, mais vantagem o consumidor vai ter. E verificar se ele não tem nenhum local que esteja mole ou que esteja minando alguma coisa, ou esteja escorrendo um tipo de líquido aqui. Se não tiver, ele estiver firminho e estiver já começando a amarelar, como esse aqui, ó, já tem um amarelecimento na casca, ele já está entrando no processo de maturação. Para escolher maçã, manga e laranja, o melhor é apalpar. Se estiverem firmes, podem ir para o carrinho. Se você não tem tempo de ir até a feira, alguns mercados oferecem opções bem práticas. Os produtos vêm assim, selecionados, limpos e cortados, prontos para irem à panela. Eles são nutritivos, tão nutritivos quanto aqueles produtos que a gente compra íntegros? Então, na realidade, que no processo para poder tirar a casca, né, fazer a higienização, você perde um pouco dos nutrientes quando deixa ele exposto à luz, né? Mas ainda são bem mais nutritivos do que os alimentos que você compra congelado. Então, essa seria uma opção prática para quem tem pouco tempo. E um estímulo também ao consumo de vegetais. Mas o preço dos alimentos, assim, é um pouco mais caro.
Por isso, a maioria dos consumidores prefere mesmo escolher os alimentos que ficam expostos. Aí, depois de comprar as hortaliças, é hora de guardar. Depois que a gente chega em casa, comprou as verduras, como é que faz para conservar melhor, para ela durar mais tempo? Então, primeiro você tem que retirar a parte do produto que não está em boa condição. Então, folhas amassadas, sujas demais, você descarta. Faz a lavagem na água corrente para retirar resíduos de areia, né? E aí você tem duas opções. Você já higieniza o produto, né? Coloca em solução clorada para você limpar corretamente, coloca para secar e depois coloca em saquinhos plásticos próprios para uso de alimentos, né? E coloca dentro da geladeira na parte de baixo da geladeira, onde é aquela gaveta para vegetais, né? Ou então você pode somente lavar em água corrente, secar também, colocar no saquinho e higienizar na hora de produzir, do preparo. Mesmo